Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje a aula vai ser sobre eletroquímica. Hoje a gente vai ver sobre potencial de redução, potencial de oxidação, o que é eletroquímica, quais são os processos eletroquímicos, tá? Tudo bem legal, tudo bem bonitinho. Assista essa aula até o final. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui do YouTube que eu vou estar aqui pronto para responder, beleza? Então, meus queridos, vamos lá começar a nossa aula de hoje. O assunto vai ser eletroquímica. Olha que assunto bem legal. Então, bora lá? O que é eletroquímica? Eletroquímica é um ramo da química na qual estuda o fenômeno da transformação da energia química em energia elétrica e também a transformação da energia elétrica em uma energia química, tá? Geralmente esses processos eletroquímicos eles vão ter a geração de uma corrente elétrica através de uma reação química. São dois processos eletroquímicos que a gente vai estudar: pilhas e eletrólises. O que é uma pilha? Pilha nada mais é do que um dispositivo na qual ocorre uma reação de oxirredução. E ao acontecer essa reação de oxirredução, há a geração de uma corrente elétrica. E é um processo espontâneo. Assim, quando eu coloco essas minhas espécies químicas em um recipiente, elas vão reagir, tá? E essa reação vai ser espontânea. Eu não vou precisar de terceiros para que ela possa ocorrer. E aí, ocorrendo, gera a corrente elétrica. Já a eletrólise é diferente. Também é uma reação de oxirredução, ok? No entanto, ela não é espontânea, ou seja, eu não vou colocar minhas espécies químicas lá e elas vão reagir. Não. Para que ela possa acontecer, para que ela possa ocorrer, eu tenho que fornecer para ela energia elétrica. Ela precisa consumir uma corrente elétrica para assim poder para assim essa reação poder acontecer. A gente pode ver então que todos esses processos eletroquímicos eles vão ter uma transferência de elétrons, eles envolvem a transferência de elétrons, porque eles tratam de processos de oxirredução. Então alguém vai ter que se oxidar e alguém vai ter que reduzir. Vamos relembrar um pouquinho o que é uma oxidação e o que é redução? Oxidação está referido à perca de elétrons, tá? E aumento do NOx. A espécie química que ela vai oxidar, ela é denominada agente redutor, ou seja, ela vai provocar redução de alguém. E redução é quando uma espécie química, quando um átomo de um elemento, ele ganha elétrons, tá? Ocasionando essa diminuição do NOx. E essa espécie química que se reduz é denominada agente oxidante, ou seja, ela provocou a oxidação de alguém, tá? E o que é NOx? NOx é o número de oxidação e ele é aquela carguinha positiva e negativa em cima de cada átomo, tá? Que compõe o elemento, tá? E esse númerozinho lá, o NOx, ele vai nos informar se um átomo ele está com uma deficiência ou uma quantidade a mais de elétrons, tá? E ele também vai demonstrar para a gente a tendência de um átomo tem de puxar, de atrair elétrons de outro átomo na qual ele vai se ligar para se formar um novo composto. E esse NOx ele muda, porque depende do composto na qual eu desejo formar, tá? Então, para a gente ver um pouquinho mais detalhado essa parte de oxidação, redução e NOx, número de oxidação, vamos pôr o papel rapidinho? Então vamos lá, gente. NOx, né? Duas observações que a gente vai ter. Primeiro, NOx de substância simples é sempre igual a zero. Então toda vez quando você tiver uma substância simples como oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, sódio, ferro, alumínio, zinco ou flúor, sempre o NOx desses elementos vão ser iguais a zero. O NOx de íons é igual à sua carga. Então, por exemplo, o sódio ele vai ter carga mais 1. Logo, o seu NOx é igual a mais 1. O oxigênio tem carga menos 2, logo seu NOx vai ser igual a menos 2. O flúor tem uma carga menos 1, logo seu NOx vai ser igual a menos 1.
o hidrogênio, sua carga é mais 1, logo seu NOx vai ser igual a mais 1. Vocês devem ter visto isso lá em química geral. A carga de cada um dos lá dos elementos, né? Ok. Uma coisa importante que a gente tem que saber é que a soma do NOx dos elementos de um composto sempre tem que dar igual a 0. Então, a soma dos NOx de cada elemento desse composto tem que ser igual a 0, tá bom? Então, vamos a um exemplo. Ó, a gente tem aqui H2SO4, tá? Vamos descobrir qual está sendo o NOx do enxofre. A gente sabe que o NOx do hidrogênio é igual a 1. O NOx do oxigênio é igual a menos 2. E a gente sabe que a soma do NOx desse composto tem que ser igual a 0. Então vamos lá. H2SO4. A gente sabe que o NOx do hidrogênio é mais 1. Esse aqui eu quero saber, eu vou chamar de X. E do oxigênio é igual a menos 2. Logo a gente vai ter 1x, só que o oxigênio se repete 4 vezes. Então vai ser 4 vezes menos 2. E tudo isso tem que ser igual a 0. Então vai ser 1 mais x menos 8 vai ser igual a 0. Só que eu esqueci aqui que o hidrogênio se repete 2 vezes. Então aqui vai ser 1, 2. Então x menos 6 igual a 0, logo x vai ser igual a 6. Ou seja, o NOx do enxofre, nesse caso, vai ser igual a 6. Mais um exemplo, ó, Na4P2O7. A gente não sabe qual é o NOx do fósforo. Então vamos lá, a gente sabe que o sódio ele tem uma carga mais 1. Então seu NOx vai ser igual a mais 1. E a gente sabe que o oxigênio ele tem uma carga menos 2. Logo seu NOx vai ser igual a menos 2. Logo, e a gente sabe que a soma de todos eles tem que ser igual a 0. Então vamos lá. 4 vezes, porque repete 4 vezes, 1 mais, a gente não sabe, e ele se repete 2 vezes, né? Então 2x mais 7 vezes menos 2 tem que ser igual a 0. Logo, 4 mais 2x menos 14 igual a 0. 2x menos 10 igual a 0. Logo, x vai ser igual a 5. Então, NOx do fósforo, nesse caso, vai ser igual a 5. Você pode se perguntar, professor, mas em uma equação que representa uma reação, como é que eu vou saber quem é que vai oxidar, quem é que vai reduzir? Bem, eu vou dar como exemplo essa equaçãozinha aqui, tá? Vamos analisar composto por composto para descobrir o NOx de cada um desses elementos. E aí, descobrindo, a gente vai ver quem é que vai oxidar e quem é que vai reduzir, tá? Ó, essa primeira parte aqui, Fe2O3. A gente sabe o NOx de quem? Do oxigênio, não é? Que a sua carga é menos 2, logo o seu NOx também é menos 2. Lembra do que eu falei? Que o composto, a soma do NOx deles tem que ser igual a 0, ou seja, a soma do NOx do ferro mais o NOx do oxigênio tem que ser igual a 0. Então a gente tem o quê? 3 vezes menos 2. Então a gente tem um total aqui de menos 6. Para que o ferro tenha carga suficiente para ligar aqui, ele precisa ter mais 3. Que 2 vezes 3 vai dar 6 positivo, com mais menos 6, menos 6 vai dar 0, beleza? Aqui a gente tem 3CO. A gente sabe que o oxigênio, a sua carga é menos 2, logo seu NOx também é menos 2. Para que
possa dar 0, o NOx do carbono tem que ser o quê? Mais 2. Substância simples, ó, o ferro está na sua forma simples, então o seu NOx é igual a 0. E agora a gente vai ter 3CO2, né? Então a gente sabe que o oxigênio, a sua carga é menos 2, logo o seu NOx é igual a menos 2. Mas aí agora ele está se repetindo o quê? 2 vezes. Então 2 vezes menos 2 é menos 4. Para que o carbono possa se ligar a ele de forma que dê igual a 0, e ele não está sendo multiplicado por nenhum índicezinho aqui, então ele tem que ser mais 4, o seu NOx. E aí a gente pode ver, ó, o ferro saiu de mais 3 para 0. Se NOx diminuiu, o ferro reduziu. Então ele sofreu uma redução. Aí você vê, ó, o oxigênio continua o mesmo, seu NOx, mas olha aqui, ó, o carbono. O carbono ele foi de mais 4 de mais 2 para mais 4. Se seu NOx aumentou, ele oxidou. Então ele sofreu uma oxidação. Beleza? Agora vamos voltar lá para o slide. Então, gente, vamos dar continuidade à nossa aula. E eu quero falar agora para vocês sobre série de reatividade química. A série de reatividade química é uma ferramenta que a gente usa para saber se uma reação pode acontecer ou não. Ela foi montada através de experimentos que verificou que algumas substâncias elas possuem a preferência de se oxidar ou a se reduzir em relação às outras. E através desses experimentos a gente pôde montar uma fila, também chamada fila de reatividade química, uma fila de elementos na qual tem tendência de ceder elétrons mais que os outros e outros com a tendência maior de receber elétrons mais do que os outros. Então vamos lá, tendência de ceder elétrons. Se você analisar essa tendência de receber elétrons aqui do ladinho, ela aumenta com o aumento da eletropositividade. Então quer dizer o quê? Quanto mais eletropositivo o elemento for, maior vai ser a sua tendência de ceder elétrons. Por outro lado, tendência de receber elétrons aumenta com a eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo o átomo for, maior vai ser a sua tendência de receber elétrons. Tá? Vamos a alguns exemplos para entender. Exemplo número 1. Lembrando, espécies químicas na sua forma simples, como o zinco, o flúor, o iodo, somente eles, o número de oxidação NOx é igual a 0, beleza? Então vamos lá, parte 1. O zinco, ele está lá e a gente tem o mercúrio, né? Essa reação vai acontecer porque o zinco ele é mais eletropositivo do que o mercúrio, ou seja, ele tem a tendência de ceder esses dois elétrons aí para o mercúrio. Por isso, a reação pode ocorrer. 2. Você está vendo aí o flúor e o bromo. O flúor, ele pode receber esses dois elétrons aí do bromo, porque o flúor ele é mais eletronegativo do que o bromo. Na verdade, o flúor ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Logo, ele tem uma maior tendência de receber elétrons. Por isso, ele vai receber esse elétron aí do flúor, do bromo, e acaba ficando com outra cargadinha de elétrons, beleza? E a reação de baixa, ela não acontece por quê? O exemplo 3. Por que não acontece? Porque o iodo não pode receber elétrons do cloro. Por quê? Porque se você olhar aqui na nossa tabela de tendência de receber elétrons, você vê que o cloro ele é mais eletronegativo que o iodo, ou seja, ele tem uma maior tendência de receber elétrons do que o iodo. Então, essa sequência aqui, ó, essa linhazinha, essa seta de que o iodo vai estar recebendo 2 elétrons do cloro, isso não pode acontecer. Por isso que a reação não ocorre.
O certo seria o iodo dando 2 elétrons para o cloro, porque o cloro ele é mais eletronegativo que o iodo, beleza? Então vamos a um experimentozinho aqui rápido, tá? A gente vai lá, mergulhou uma lâmina de zinco em uma solução de sulfato de cobre. O que vai acontecer? Bem, com o passar do tempo, a gente vai ver que na superfície do zinco vai ficar um metal meio avermelhado. Por que, professor? Porque aí vai estar acontecendo uma reação de oxirredução, porque o zinco ele é mais eletropositivo do que o cobre, ou seja, ele vai ter uma maior tendência de ceder elétrons para o cobre. Então, essa reação nesse sentido pode acontecer por causa lá da fila da reatividade química, tá? Beleza? Deu para entender essa parte? E aí você pode estar se perguntando, se a gente colocasse uma lâmina de cobre em uma solução de sulfato de zinco, o que iria acontecer? Nada. Por quê? Porque não tem como essa setinha aqui. Não, ó, vamos lá. Imagina que no lugar do zinco está o cobre. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei a equação. Mas enfim. Vamos lá. Pensa que o cobre está aqui com o NOx 0 e o zinco que está ligado ao SO4. Não tem como o zinco, não tem como o cobre, quer dizer, ceder 2 elétrons para o zinco. Por quê? Novamente, o zinco ele é mais eletropositivo. Ele tem a maior tendência de ceder elétrons, maior do que o cobre. O certo seria o cobre receber elétrons do zinco e não o zinco dar elétrons para o cobre. Beleza? Mais ou menos? Ok. Eu entendo, é um pouquinho confuso essa parte. Mas aí você pode estar se perguntando, professor, não tem um jeito mais fácil de eu saber se uma reação química vai acontecer ou não? Tem sim, através do potencial de eletrodo. A gente pode fazer essas análises se uma reação química pode acontecer ou não a partir dos potenciais elétricos das semi-reações dos elementos que são medidos em volts, tá? A gente vai ter 2 tipos de potencial. Um potencial de oxidação, tá? Que é o potencial relativo à tendência desse nosso elemento a ceder elétrons, ou seja, a se oxidar. E o potencial de redução, que nada mais é do que o potencial relativo à tendência de receber elétrons, ou seja, do elemento se reduzir. Só que esse potencial ele é influenciado por 2 fatores, por temperatura e pela concentração em solução. Aí você está querendo falar assim, professor, você não disse que é mais fácil? Não é mais fácil observar por isso? E agora o senhor está falando que depende? Calma. Essa parte já é tabelada, tá bom? Essa parte, nessa tabela, já temos a tabela construída. E já se tornou um padrão a concentração, tá, de íons em 1 mol por litro a uma temperatura de 25 graus Celsius e a uma pressão de 1 atm. E a partir disso a gente pode montar essa tabelinhazinha aqui das semi-reações. As semi-reações são esses 2 quadradinhos do meio, tá? Essa reação, a gente tem as semi-reações do lítio, do potássio, do bário, do cálcio, do sódio, enfim. Tem as semi-reações de todos os elementos, tá? E agora, a partir de agora, a gente vai observar se uma reação vai acontecer ou não, apenas analisando essas semi-reações, beleza? Aí você pode estar se perguntando, professor, como é que foi montado essa tabelinha aqui, né? Foi montado através de um experimento desse, tá? A gente pegou 2 eletrodos, um do zinco e o do hidrogênio, e utilizou um voltímetro para ver a diferença de potencial, tá? E aí é o seguinte, se você observar o sentido do elétron, você está vendo que os elétrons eles estão partindo do zinco e indo em direção do hidrogênio. O que significa?
o zinco está perdendo elétron. E quem que está ganhando? O hidrogênio. Então, o hidrogênio ele vai ter uma maior capacidade de redução do que o zinco, correto? Como é que a gente mede um DDP? Como é que a gente mede uma diferença, uma variação? Não é o menor maior menos o menor, não é? É um final menos inicial. Então, pegou a diferença de potencial foi potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. E a partir daí ele foi montando de cada um dos elementos, tá? E como é que descobriu do zinco? Bem, como eu disse, a gente utilizou um voltímetro e esse voltímetro apresentou uma DDP de 0,76 volts. Então vamos lá. Se essa variação, se essa DDP é o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor, e esse potencial de redução maior é para onde os meus elétrons estão migrando, a gente sabe que o voltímetro apresentou 0,76 volts, certo? E já como a gente utilizou o hidrogênio como referência para medir todos os outros elementos, por convenção, o seu potencial de redução é igual a zero. Logo, a gente sabe aqui que 0,76 for o resultado, 0,76 vai ser igual a zero, menos o potencial de redução do menor, que é do zinco. Logo, o potencial de redução do zinco é menos 0,76 volts. E o que isso significa? E é o que mostra que zinco menos 0,76 volts é o seu potencial de redução, se você olhar aí na tabela. E isso foi feito por os outros elementos. Foi montado essa partezinha aqui da tabela, tá bom? Tá. O valor negativo, então, do zinco indica que ele possui um potencial padrão de redução menor do que do hidrogênio, que sofre uma oxidação quando reage com o H2, com o hidrogênio. Beleza? Beleza, gente? Então, para a gente acabar um pouquinho dessa parte do slide, vamos a algumas observações. Primeiro, o processo de redução é inverso ao processo de oxidação. E até os seus potenciais também são inversos. Se você olhar aqui, ó, o potencial de redução do lítio, por exemplo, é menos 3,04. Logo, seu potencial de oxidação é mais 3,04. Então, um é o inverso do outro. Por que eu estou te falando isso? Porque mais tarde a gente vai resolver algumas equações para alguns exercícios para você encontrar a equação global. E a gente vai utilizar algumas semi-reações, tá? Essa parte, relaxa, eu vou fazer no papel, vou explicar direitinho, mas eu preciso te falar isso. O potencial de redução é o inverso do potencial de oxidação. Se eu inverter essa equação, se eu inverter essa semi-reação, eu inverto o sinal do meu potencial, beleza? E é o seguinte, lembra quando eu falei lá que para montar a tabela foi feito o seguinte: fixou um valor de concentração de íons, porque ela variava, se eu aumentava a maior quantidade de cátions, eu teria um menor potencial de oxidação. Enquanto se eu aumentasse meu maior potencial de ânions, eu teria uma maior potencial de oxidação. Então, para melhorar isso, a gente fixou o valor de temperatura, fixou o valor de pressão e fixou a concentração. Mas e se for em substâncias com concentrações diferentes? Que é a nossa observação 2. Para que a gente possa calcular o potencial de um eletrodo de 25 graus Celsius e 1 atm, porém, se essas considerações forem diferentes, a gente utiliza a equação matemática denominada equação de Nernst, que é essa aí. E igual a E0 mais 0,059 sobre N vezes log da concentração. E a concentração vai ser a nova concentração dessa solução, beleza? Então, esse E quer dizer o potencial, 25 graus Celsius a solução em concentração
em mol por litro, tá? Esse E0 é o potencial padrão do elemento químico, tá bom? E esse 0,09 é um valor experimental, é uma constante. N é o número de elétrons que vai ter envolvido na reação. Vai ser esse carinha aqui, ó. Não tem, por exemplo, o lítio. Li formando Li mais E menos. Então, esse E, que é um elétron, quantos elétrons vão estar envolvidos aí? 1. Já o hidrogênio, que é o 0, seu potencial de redução e oxidação é 0, nós temos 2 elétrons envolvidos aí. Logo, N seria 2, tá? E essa chavezinha quer dizer a concentração em mols da solução. Quem foi Nernst? Ele foi um grande físico-químico. Ele fez com que chegássemos a essa físico-química que temos hoje, tá? Esse é um pouquinho do histórico dele. Ele estudou em Zurique, em grandes faculdades da Alemanha, tá? Ele foi professor e ele fez vários trabalhos. Um deles foi ele desenvolveu o teorema do calor, o que levou ele a ser condecorado com o Prêmio Nobel de Química em 1920. Ele também ganhou outros 2 prêmios que agora eu não estou lembrado, mas esse cara foi top. Então, vamos ouvir a equação dele, tá? Então, a gente vai fazer um exemplo da equação de Nernst. Depois, a gente vai continuar falando sobre previsão da espontaneidade das reações a partir do potencial de eletrodos, que é aquela partezinha lá que a gente vai começar a utilizar as semi-reações dos elementos. Para essa parte, melhor ser um papel, que aí eu explico melhor, mais detalhado, beleza? Então, vamos lá. Gente, vamos lá agora ver a parte da equação de Nernst. O exemplo é o seguinte. Calcular, ele quer que a gente calcule o potencial do eletrodo de redução a 25 graus Celsius para o zinco em uma solução de 0,1 mol por litro, tá? Essa é a nossa equação de Nernst. Lembrando, esse Ezinho é o potencial padrão, esse é o potencial a 25 graus Celsius com solução de concentração em mol por litro, tá? E esse daqui vai ser o que vai estar lá na tabelinha, tá? Nesse caso do zinco, é menos 0,76 volts. N vai ser o número de mols, o número de elétrons envolvidos. Nesse caso, a semi-reação vai nos dar. Essa aqui é a semi-reação do zinco e está mostrando que nós temos 2 elétrons envolvidos nessa reação. E o log da concentração, né? Concentração aqui que é 0,1 mol por litro. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui o potencial que a gente quer encontrar. Vai ser o potencial lá do zinco, que é menos 0,76 volts, mais 0,059 sobre o número total de elétrons envolvidos, que vai ser 2 vezes o log da minha concentração, que é 0,1. Lembrando, o que é 0,1? É 10 elevado a menos 1. É aquela propriedadezinha lá do log, é se eu tenho um log de A elevado a B, é igual a B vezes o log de A. E a gente sabe que, então, log de 10 elevado a menos 1 vai ser menos 1 vezes o log de 10. A gente sabe que o log de 10 é igual a 1, logo o log de 0,1 vai ser igual a menos 1, tá? Então E vai ser igual a menos 0,76 volts mais 0,059 dividido por 2 é 0,0295 vezes o log, que vai ser menos 1. Logo, a gente vai ter que o potencial vai ser menos 0,76 menos 0,0295, que vai ser igual
a menos 0,7895 volts. E esse vai ser o potencial do eletrodo de redução. Beleza? Então, vamos continuar a última parte. A gente vai falar sobre previsão da espontaneidade das reações a partir dos potenciais dos eletrodos lá. Que vai ser aquela partezinha lá onde a gente vai começar a usar aquela tabela das semi-reações e dos potenciais de redução, tá? O elemento que vai ter o maior potencial de redução é o que vai reduzir. O elemento que possui o menor potencial de redução vai ser o que vai se oxidar. Então vamos lá. Por exemplo, uma reação entre o alumínio e o ferro. Quem é que vai reduzir, quem é que vai oxidar? A gente vai olhar para o potencial de redução. Quem é que tem o maior potencial de redução? O ferro, né? É menos 0,44 volts. Enquanto o alumínio, o seu potencial de redução é menos 1,66 volts. Então, quem é que vai reduzir? Reduz o elemento que tem o maior potencial de redução, no caso vai ser o ferro, então ele vai reduzir. E quem que vai oxidar vai ser o alumínio. Aí é o seguinte, lembra do que eu falei lá nas observações lá no slide? Que o potencial de redução é o inverso do potencial de oxidação. Então, já como a gente vai... o alumínio que vai oxidar, a gente vai ter que inverter essa semi-reação. Agora a gente vai trabalhar com essa daqui. A gente vai ter que inverter ela. E o seu potencial de redução agora vai ser potencial de oxidação. E a gente vai ter que trocar o sinal. No caso é menos, agora vai ser mais 1,66 volts. Beleza? Simples, né? Então vamos lá. A gente vai ter o ferro 2+, aquoso, mais 2 elétrons, uma no Fe, menos 0,44 volts, o alumínio e agora o seu potencial vai ser potencial de oxidação, que vai ser mais 1,66 volts, tá? E aí é o seguinte, aqui a gente tem 3 elétrons envolvidos e aqui a gente tem 2 elétrons envolvidos. Mas para a gente balancear essas equações, dessas semi-reações, a gente tem que igualar para que tenhamos o mesmo número de elétrons, tá? Então, aqui para ter o mesmo número de elétrons, eu multiplico a primeira por 3 e a segunda por 2. Que aí a gente vai ter agora 6 elétrons, aqui 2, aqui 2. E aqui também vai ser 6 elétrons, aqui 3 e aqui 3. E agora a gente soma tudo. E outra, quando a gente vai multiplicar, o nosso potencial de redução e oxidação, eles não mudam. Assim, diferentemente lá da parte de termoquímica, que quando a gente multiplicava, a entropia também mudava, mas não. Aqui não vai mudar o potencial, beleza? Então, a gente somando, só vai sumir os nossos elétrons, e aqui a gente vai ter 3Fe2+, mais 2 Al, formando Fe, ferro, mais L, 3+, na conta. E a DDP vai ser o quê? Vai ser a soma desses dois potenciais, tá? Vou somar o meu potencial de redução e o meu potencial de oxidação, e minha DDP
vai ser igual a 1,22 volts. Isso daqui a gente chama de equação global, tá? Isso aqui vai ser a equação global dessas reações, ok? Uma coisa só para a gente finalizar é que quando a gente fazer isso encontrar DDP, quando a reação possui essa DDP maior do que zero, a reação é espontânea e produz energia elétrica, e aí é uma pilha. Nesse caso aqui, já como deu mais 1,22 volts, essa reação entre ferro e alumínio é uma pilha. Então, essa reação é uma reação espontânea. Eu coloco lá, eles vão reagir. Já quando minha DDP dê menor do que zero, imagina que aqui dê menos 1,22 volts. Deu negativo, menor do que zero. É uma reação não espontânea. Então, para que ela possa ocorrer, a gente vai ter que fornecer energia elétrica. E aí, eletrólise. Beleza? Simples. Então, gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Perdoe pelas gaguejadas, porque às vezes na hora de falar o nome não sai. Mas, se ficou qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? Que eu vou estar pronto para responder qualquer dúvida que aparecer, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.